E hoje temos aqui na Casa de Jesus o trabalhador espírita Gabriel Castellani, que trabalha no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Blumenau, e ele irá nos falar sobre os tempos são chegados. Que a paz do Mestre te envolva. Obrigado. Boa noite a todos. Então o nosso tema, os tempos são chegados. Esse tema é um tema muito interessante, um tema que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas reflexões. Porque afinal, o que é isso? Os tempos são chegados. Muitas doutrinas religiosas, especialmente as cristãs, se intrigam quando leem a narrativa de Jesus acerca das profecias. Jesus, em determinado momento, saindo de Jerusalém, em decorrência de alguns eventos que tinham recentemente acontecido, ele olha para os apóstolos e faz aquele que ficou conhecido como o lamento por Jerusalém. Então ele diz: Jerusalém, Jerusalém, recebestes a doutrina de Moisés e não soubestes aproveitar. Recebestes a boa nova e não soubestes aproveitar. E aí ele diz então que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém. E os discípulos recebem aquilo com um certo espanto, porque o mestre estava fazendo uma profecia do futuro, estava profetizando. E depois, em separado com Jesus, os discípulos então se aproximam dele e perguntam: mestre, afinal, quando que se dará que não ficará pedra sobre pedra em Jerusalém? Quando que acontecerá a consumação da era? Quando que acontecerá a salvação? Quando que acontecerá o juízo final? Todos esses são nomes que dizem respeito a esse grande momento que Jesus previu. E aí Jesus, ao explicar para eles, ele faz aquilo que ficou conhecido como o sermão profético, aonde Jesus fala dos acontecimentos que estariam por vir. Fala de guerras, fala de grandes eventos que aconteceriam. E aí as doutrinas cristãs, de uma forma geral, passaram a esperar, a se preparar, a trabalhar por esse momento. Uns chamam de salvação, o momento da salvação, outros chamam do momento do juízo final, outros dizem que é o fim do mundo, outros dizem que é o momento da regeneração. Seja o nome que queira se dar a esse momento, fato é que Jesus fez essa profecia. Jesus anteviu grandes eventos para uma determinada época. Os incrédulos leem essa profecia, veem essas previsões de Jesus e não enxergam nisso nada além de uma crença sem maior relevância. De outro lado, os crédulos muitas vezes veem essa profecia de Jesus, essa salvação, essa regeneração, essa consumação da era, como algo absolutamente maravilhoso, sobrenatural. Como se nesse momento o céu iria tremer, o vento vai soprar, a terra vai se remexer, e as leis da natureza seriam derrogadas nesse momento, nessa grande transição. Vem nisso algo místico, algo sobrenatural. E a grande verdade é que uns e outros, crédulos e incrédulos, acabam se equivocando nesse ponto. Os incrédulos, por negarem Deus e a sua providência. E os crédulos, por imaginarem que apraz a Deus revogar as próprias leis, ou subverter as próprias leis. E Deus não faz isso. Se nós olharmos a criação divina, se nós pegarmos desde o microscópio com os quais nós podemos identificar as nossas células,
nós vamos perceber que tudo é harmonia na criação. Tudo é harmonia. Tudo na criação está em harmonia. Se pegamos o microscópio, vamos perceber que as nossas células têm um funcionamento harmônico. São todo um universo de substâncias, de elementos, realizam processos complexos, harmônicos. E assim como se pegarmos os telescópios e apontarmos para o universo, vamos encontrar mais harmonia. Essa relação que existe entre os planetas. E analisando toda essa harmonia que preside a criação, nós não podemos, de forma nenhuma, imaginar que tais leis seriam derrogadas nesse grande momento, na regeneração, na salvação, no juízo final. Não. Essa harmonia é mantida. Porque Deus governa o universo por meio de leis. Leis imutáveis, eternas, como o próprio Deus. Essas leis de Deus nada mais são do que a vontade dele. Às vezes nós pensamos assim, ingenuamente, temos aquela imagem antropomórfica de Deus. Pensamos que Deus é aquele velhinho com barbas longas e que movimenta a natureza com o dedo, né? Que ele estaria lá girando a terra com o dedo. Mas não é assim. Assim se pensava lá na Grécia Antiga. A partir dos poemas de Homero, Ilíada e Odisseia, se imaginava que os eventos da natureza, cada um era presidido por um determinado Deus. E nós parece que desde aquela época vimos com essa ideia. Deus governa o universo por meio de leis, leis universais, eternas como o próprio Deus. É este o modo pelo qual ele organiza o universo. Então, quando o cientista desvenda o mecanismo de uma dessas leis, às vezes ele diz assim, a relação entre os planetas não precisa de Deus, afinal eu conheço a lei da gravitação universal. Lei da gravitação universal. E aí nós questionamos, mas afinal, qual é a causa da lei da gravitação universal? Por que há uma lei da gravitação universal e por que não há uma lei da gravitação universal? Porque a gravitação universal é a vontade de Deus. É assim que ele governa o universo, por meio de leis gerais, imutáveis e eternas. São imutáveis porque são perfeitas. Tudo que é perfeito não precisa ser mudado. Só precisamos mudar aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Por isso que as leis de Deus são imutáveis, porque são perfeitas. E uma dessas leis, que muito nos importa para falarmos dos tempos que são chegados, é a lei do progresso. Porque toda essa harmonia que falávamos da criação, ela se revela uma harmonia constantemente progressiva. Isto é, tudo na criação progride, tudo avança. E se nós formos tomar a Terra como ponto de análise, nós vamos identificar dois progressos, vamos dizer assim, dois principais progressos que ocorrem na Terra. O primeiro deles é o progresso físico. Esse é mais perceptível muitas vezes. As coisas, as cidades, se aperfeiçoam. O homem aperfeiçoa o ambiente em que ele está inserido. Ele desenvolve sua inteligência para produzir mais alimentos, para organizar suas cidades. E o próprio ambiente da Terra se torna mais habitável, cada vez mais habitável. Assim, de uma forma geral, excetuando os nossos excessos, nós podemos dizer que o aspecto físico do planeta Terra se avança, progride. Isso ocorre paralelamente ao progresso
intelectual e moral dos próprios espíritos. Porque quando Deus nos situa no planeta Terra, juntos, convivendo, tendo que nos organizar, nós acabamos progredindo. De uma reunião de seres imperfeitos, Deus extrai progresso. Porque quando estamos juntos, nos acotovelando, nós acabamos aprendendo uns com os outros. E assim, temos que nos desenvolver. Temos que domar as nossas más inclinações, temos que nos educar. Assim como temos que desenvolver a inteligência, porque afinal precisamos nos comunicar, precisamos nos transportar. O aumento populacional exige que nós façamos mais alimentos, aperfeiçoemos nossos métodos. Então esses dois progressos, o físico do globo e o moral, o intelecto moral dos espíritos, eles ocorrem paralelamente. Segundo a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Tudo progride. E esses dois progressos que ocorrem paralelamente, os espíritos nos dizem que eles ocorrem de dois modos. Ambos. Um que é lento e gradual, passo a passo. Aquele que é diário. O globo fisicamente se aperfeiçoa diariamente, assim como os espíritos, moral e intelectualmente, também se aperfeiçoam passo a passo, diariamente. Mas existem momentos em que Deus, segundo pela lei do progresso e assistido pelos seus missionários, dão aquilo que se pode chamar assim de um certo empurrão na humanidade. Que são aqueles eventos que ocorrem para ativar o progresso, para incentivar, estimular. Seria como se Deus assim chegasse e nos desse um certo empurrão. Vamos? Então esse progresso físico e moral que nós vivemos diariamente, ele ocorre sob um ponto de vista lentamente, sob outro ponto de vista em grandes momentos que acontecem periodicamente, que avançam, que estimulam, que aceleram. Um exemplo desses eventos foi a vinda do Cristo. Quando Jesus encarna no planeta Terra, nada mais era isso do que um empurrão para ativar e acelerar o nosso progresso moral. O Cristo vinha nos trazer a doutrina, a vontade de Deus, da forma mais pura possível, para ativar o nosso progresso, para fazer com que nós andássemos um pouco mais rápido. E são esses grandes eventos, então, que vez ou outra, vêm nos ativar o progresso. Eles vêm com uma certa periodicidade. Porque nós temos que eliminar do nosso pensamento a ideia de que absolutamente tudo está submetido ao nosso livre-arbítrio. Não podemos achar que absolutamente tudo está submetido ao nosso livre-arbítrio. Querem ver um exemplo? Algumas coisas que não estão. Então, por exemplo, nós podemos optar, e esse primeiro ponto, o nosso livre-arbítrio funciona, podemos optar, amar ou não amar o nosso próximo. Podemos fazer o bem, fazer o mal. Essa parte obedece ao nosso livre-arbítrio. Mas uma vez feita essa opção, se nós optarmos, por exemplo, por não amar o nosso próximo, por odiá-lo, por prejudicá-lo, por causar mal ao nosso próximo, se nós fizermos essa primeira opção, o que vem depois disso não é mais opcional. O que vem depois dessa primeira opção não é opcional. É a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito não se submete ao nosso livre-arbítrio. A lei do amor sim, mas não o efeito. Se nós optarmos não amar os nossos irmãos, não perdoarmos, não nos harmonizarmos, não tolerarmos, não compreendermos,
O que vem depois é dor e sofrimento. Essa segunda parte não é opcional. O que vem depois é sofrimento. Nós não podemos, por exemplo, optar, não quero perdoar o meu irmão, mas eu quero ser feliz ao mesmo tempo. Isso não é possível. Isso não é possível. Porque a lei de causa e efeito, ela não é opcional. Se optarmos por não perdoar o nosso irmão, o que vem depois é sofrimento. Porque a lei de causa e efeito não é opcional. E de uma certa forma, a lei do progresso, da qual nós estamos nos referindo, ela também, de uma forma geral, não é opcional. Vejam, o nosso livre-arbítrio influencia sim no progresso. Mas nós não podemos imaginar que o progresso está totalmente ao cargo do nosso livre-arbítrio. Não. O progresso está nos desígnios de Deus. E nós não podemos travar esse progresso. Se o espírito quiser retrogradar, ele não pode. Não existe retrocesso. O progresso é só para frente, só melhora. Se o espírito quiser estacionar, normalmente há uma tolerância quanto a isso. Se ele quiser estacionar durante algum período de tempo, há uma certa tolerância. Mas, se ele ficar tempo demasiadamente estacionado, ele recebe um empurrão. Nos livros espíritas, nós vamos encontrar vários casos daquilo que se chamam de reencarnações compulsórias. Aqueles espíritos que desencarnam, às vezes sofrendo, ou inquietos, ou revoltados, e que não querem reencarnar. A espiritualidade normalmente dá algum tempo, tolera algum tempo, mas chega um momento em que é preciso ativar o progresso novamente. E aí acontece aquilo que se chamam de reencarnações compulsórias. Aqueles espíritos mais elevados, que sabem o que é melhor, encaminham aquele desobediente, vamos dizer assim, da vontade de Deus, para uma reencarnação compulsória. Assim como nós levamos as crianças para tomar vacina quando elas estão chorando. Porque os espíritos mais elevados sabem o que é melhor. E eles cumprem os desígnios de Deus. Por isso que a lei do progresso não é facultativa. Ela é obrigatória. O que o nosso livre-arbítrio influencia no progresso é o como e o quão rápido. Se nós quisermos progredir mais rápido, isso está no nosso livre-arbítrio. Se nós quisermos progredir mais devagar, isso também está no nosso livre-arbítrio. Isso vai depender do quanto de trabalho nós vamos realizar. Mas o progresso, ele tem que acontecer. E é sob esse aspecto que nós temos que interpretar essas profecias do Cristo. Quando ele nos diz que os tempos são chegados. E que os espíritos com a doutrina espírita reafirmam essas profecias do Cristo e diz que nós nos aproximamos de um momento em que acontecerá um desses grandes eventos que ocorrem periodicamente para ativar o nosso progresso. Esse momento se aproxima. E não nos cabe, não teremos opção de resistir a ele. Porque o progresso tem que se realizar. Ele está nos desígnios de Deus. Temos que avançar. Porque não há dúvida nenhuma que nós, de certo modo, já realizamos nesse planeta um certo progresso. Especialmente no âmbito da nossa inteligência, nós progredimos muito. Só de pensar que hoje nós podemos, por exemplo, sentarmos numa poltrona de um avião e cruzarmos o planeta, irmos daqui na China em algumas horas, sentados numa poltrona dormindo. Isso era algo inimaginável. Os nossos transportes não são mais penosos. Os nossos trabalhos cada vez são menos penosos.
Desenvolvemos máquinas para nos auxiliar. Então nós já realizamos de fato algum progresso. Isso aí parece que não há mais dúvida. Que o nosso intelecto já realizou grandes progressos. O nosso planeta já é muito mais habitável do que já fora em alguma outra ocasião. Só que, a par desse progresso todo, intelectual, tecnológico, nós sentimos que algo nos falta. E esse sentimento, ele parece que toma conta, cada vez mais, da consciência coletiva. Quanto mais coisas criamos e fazemos, mais nós percebemos que não era bem aquilo que nós estamos ansiando, que nós estamos desejando. Parece que há no seio da população um desejo, que nós não sabemos ainda muito bem qual é, mas que ele está lá. E que ele tem se tornado cada vez mais forte nos últimos tempos. No último capítulo do livro A Gênese, que justamente se chama Os Tempos São Chegados, ao tratar desse ponto, os espíritos dizem o seguinte: quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem que, no entanto, se possa ainda defini-lo claramente. É efeito do trabalho íntimo que se opera em favor da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são o pressentimento de um estado melhor. E é o que hoje nos acontece. A par de tudo que nós temos criado, de todas as facilidades, podemos viajar o mundo inteiro, podemos ter uma vida, um bem-estar material quase que pleno, mas ainda nos falta alguma coisa. Sentimos e desejamos por algo que não sabemos definir. E os Espíritos vêm nos dizer que esse desejo que se torna cada vez mais evidente é o desejo do bem-estar moral. É o desejo do progresso moral. Nós desejamos hoje, mais do que há 100 anos, há 200, há 500 anos atrás, a fraternidade. É algo que começa a nos corroer o íntimo, nos chamar ao progresso, que queremos fraternidade. Estamos um pouco cansados do estado de coisas que está posto até então. Queremos mais. Queremos o bem-estar moral do indivíduo. Por isso que, na atualidade, temos uma série de dificuldades com essas doenças inexplicáveis, doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, psíquicas, que afetam o nosso corpo como se fosse um vírus, uma bactéria, mas que muitas vezes são derivados desses anseios que nós não sabemos decifrar, não sabemos como buscar. É esse anseio da fraternidade, do amor. Só que para que isso possa se estabelecer no planeta, para que nós possamos definir de fato esse progresso moral e ativar esse progresso moral, haverá uma luta. Só que essa luta não é uma luta mais de armas, e sim uma luta de ideias. Há uma luta de ideias instalada. Essa luta, ela se intromete, se avança por dentro das famílias, por dentro dos amigos. É uma luta profunda. E que não sejamos ingênuos, ela não acontece só na nossa cidade, só no nosso país, ela acontece no planeta inteiro. É uma luta de ideias. E que o novo estado de coisas não será nenhuma nem a outra. Nesse momento não é momento de tomar lados, porque um novo estado de coisas, baseado na fraternidade, ele vai nascer, brotar dessa luta.
Esse anseio pela fraternidade e essa luta de ideias é que promoverão esse novo estado de coisas que tende a se instalar no planeta. Mas voltamos a repetir. Esse avanço, esse progresso não é opcional. E nesse capítulo da Gênese, no último capítulo, Kardec transcreve uma mensagem do espírito François Arago, que foi um astrofísico francês, que foi mais ou menos contemporâneo de Kardec, e que ele manda uma mensagem, aqui nesse capítulo, transcrita por Kardec, uma mensagem muito interessante, aonde ele relaciona esses eventos que nós estamos percebendo com grandes movimentos planetários. Então ele começa dizendo o seguinte: que desde sempre os movimentos planetários influenciam no nosso comportamento. Querem ver? A Terra gira ao redor de si mesma, naquele movimento que se chama rotação. E esse movimento faz com que o lado que pegue sol seja dia e o lado que não pegue sol seja noite. Então, esse movimento de rotação gera o dia e a noite. Muito bem. Só que esse movimento, mesmo sem tolher o nosso livre-arbítrio, ele não tolhe o nosso livre-arbítrio, mas ele nos deixa mais predispostos a determinadas atividades. Porque quando o sol está no céu, nós estamos, de uma forma geral, claro que comporta exceções, mas de uma forma geral nós estamos mais predispostos a atividades externas. Assim como quando não tem o sol, durante a noite, nós estamos mais predispostos a nos recolher. Então, sem tolher o nosso livre-arbítrio, esses movimentos planetários influenciam no nosso comportamento. Um outro movimento da Terra que nós percebemos é aquele movimento que se chama de translação. Ela gira ao redor do Sol. E esse movimento de translação faz as estações. E as estações também influenciam profundamente no nosso comportamento. Quando está frio, queremos agasalhos, queremos calor, buscamos os interiores. Existem grandes pesquisas de sociólogos fazendo uma relação entre os países da Terra que têm média de temperaturas mais quentes e aqueles que têm média de temperaturas mais frias, como é radicalmente diferente o comportamento dos indivíduos nesses países. Por uma questão, às vezes, influenciado por uma questão puramente física. Quente e o frio. E as estações, então, elas nos influenciam. Elas nos deixam, o verão nos deixa querendo ir para a rua. E no inverno ficamos mais recolhidos. Então, sem tolher o nosso livre-arbítrio, esses movimentos planetários nos deixam ora mais dispostos, ora menos dispostos. E a par desses dois movimentos que nós citamos, o Espírito Arago nos diz que existem outros movimentos, muito maiores. E que porque a nossa visão é curta, a nossa reencarnação é curta, nós não conseguimos percebê-los. Movimentos que são o nosso sistema de planetas girando ao redor do núcleo da nossa galáxia, a nossa galáxia girando ao redor de outras galáxias, porque nada no universo está parado. E esses outros movimentos também nos influenciam, só que os prazos de influência são maiores, são de 100, 200, 500, são de 1000 anos, ou mais. E esses grandes movimentos também nos deixam mais dispostos a atividades. Querem ver como nós estamos atravessando atualmente um desses grandes momentos, que já começou e ainda não terminou? Se nós pegarmos a história da humanidade, nós vamos ver que, por volta de 476 depois de Cristo, os bárbaros invadem o Império Romano do Ocidente, e aí começa aquilo que ficou chamado de Idade Média. 476, por ali. E esse período se estende até por volta de 1460, por ali. Então a Idade Média teria durado algo em torno de 1000 anos. Durante esse período, nós tivemos cruzadas, tivemos
Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mas não foi nada assim que poderíamos dizer de nenhum progresso muito marcante ou muito relevante. Foram coisas mais pontuais. Só que a partir de 1450, começou no planeta Terra um momento de atividades intensas. Nós vamos ver no final do século XV as grandes navegações, porque até então a população era concentrada na Europa, pelo menos a ocidental, né? E aí começam as grandes navegações. Nós vamos ver no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus designa um dos seus missionários, Eilio, para reencarnar em Portugal como Henrique de Sagres, que foi um grande inventor, que inventou instrumentos de localização para que as navegações pudessem ser possíveis. Então o progresso estava sendo ativado. E aí começam as grandes navegações. Nós descobrimos as Américas, América do Norte, América do Sul, por volta de 1500. Pouco mais de 200 anos depois das descobertas da América, começa uma revolução de ideias. Todos os reis que não quiseram escutar o povo caíram. E culminou naquilo que nós chamamos de Revolução Francesa, 1789. Então, 1500 nós começamos a expandir territorialmente a população. 1700, os reinados, aquilo que vinha da Idade Média, começaram a cair. E ocorre aquilo que se chamou de Revolução Francesa, 1789. Paralelamente a isso, ocorre a Revolução Industrial. E começamos a produzir bens de consumo em grande escala, para que fosse possível o desenvolvimento das cidades. Essa Revolução Industrial se estende até 1840. No final do século XIX, início do século XX, aqueles espíritos que estavam resistentes a esses progressos que vinham ocorrendo, à Revolução Francesa, aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, queriam atravancar o progresso. Assumem o poder, e aí ocorre aquilo que chamamos de guerras mundiais, Primeira Grande Guerra, Guerra Fria, Segunda Grande Guerra. De 1900, o século XX, pelo menos até a primeira metade, foi dominado por guerras. Tivemos a Primeira Guerra até 1915, Guerra Fria, e a Segunda Grande Guerra, 1945. A Segunda Grande Guerra deixaria no nosso sentimento uma marca indelével, inapagável. Todas as atrocidades, os sofrimentos, as torturas, os maus tratos aos seres humanos nos deixariam uma marca que nós nunca esqueceremos. Nós nunca esqueceremos. Aquilo que se culminou com 2 bombas atômicas e que dizimou populações inteiras, nos deixou, foi aquilo que nós chamamos de gota d'água. E aí em 1948, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra, nós proclamamos mundialmente a Carta Universal dos Direitos do Homem. O homem não poderia mais, neste planeta, ser maltratado, ser torturado. Neste planeta não poderiam mais ser feitas as coisas que vinham sendo feitas. Formamos a ONU e formamos a Carta da Declaração Universal dos Direitos do Homem, dignidade da pessoa humana. 1948. Então vejam que de 1500 a 1948 é um momento de atividades intensas. Intensas. Muito mais do que os 1000 anos antecedentes. Em 500 anos depois do fim da Idade Média, nós estamos agitadíssimos. E esse progresso, essa fase não acabou. Ela não acabou. Da Declaração Universal dos Direitos do Homem, temos só 60, 70 anos. Isso não é nada. Se pudéssemos pegar um indivíduo e colocá-lo em 1500 e analisar o mundo, e colocá-lo hoje, está tudo diferente. Nada mais parece a mesma coisa. Está tudo mudado. Agora imaginamos que esse momento de atividades intensas não se finalizou ainda. E
que essa primeira parte foram os primeiros 500 anos. Digamos que esse movimento duraria 1000 anos. Vejam, a diferença da Idade Média para hoje pode ser a mesma diferença de hoje para daqui a 500 anos. Nós não conseguimos nem imaginar o progresso que faremos. Mas os Espíritos nos dão uma dica de que esse progresso que nós faremos daqui para frente é predominantemente moral. Porque nós temos cada vez mais forte no nosso íntimo essa necessidade do progresso moral. Queremos progredir moralmente, queremos esse bem-estar moral. Isso não quer dizer que faremos uma outra descoberta científica, mas agora é da moral. Porque é isso que nós buscamos. E é essa a nossa fase. Os Espíritos dizem o seguinte: essa fase que nós adentramos, a do progresso moral, se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por grandes e generosas que começam a encontrar ecos. É assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. As leis penais se impregnam dia a dia de sentimentos mais humanos. Os preconceitos de raça se enfraquecem. Os povos começam a considerar-se membros de uma grande família. Pela facilidade e uniformidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam. São sinais dessa época. E é esse o anseio que temos. Embora nós ainda não sabemos ou não consigamos defini-lo e delimitá-lo muito bem, ou como nós chegaremos lá. Falta ainda, talvez na nossa moral média, uma disposição mais generalizada, que é o que os Espíritos nos dizem. Mas Deus, há algum tempo, já tem tomado suas providências. E para aqueles que esperavam, nessa consumação da era, nessa regeneração, nesse juízo final, eventos miraculosos, vão ficar decepcionados. Porque a atividade de Deus, ela é sublime e silenciosa. E ela vem acontecendo há algum tempo. O grande sinal dos tempos, o sinal de que os tempos estão chegados e que esses grandes movimentos planetários vão determinar o progresso moral desse planeta, está na nova geração. Na geração que nasce dia a dia dentro das nossas casas, na nossa cidade, no mundo inteiro. São os espíritos reencarnantes. Porque eles vêm com outras disposições. Eles vêm buscando esse progresso. Os Espíritos fazem um apanhado, aqui no texto, das qualidades que esses encarnantes têm. Vejam que interessante. Cabendo-lhes fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. E é essa a geração nova, esse é o grande sinal dos tempos. Essa geração nova avança, avança, avança. E a partir de determinado momento, esses sentimentos constituirão a moral média. Fazendo um contraponto, os Espíritos dizem que os sinais que distinguem a antiga geração é, em primeiro lugar, uma revolta contra Deus, por se recusarem a reconhecer o poder superior aos poderes humanos. Uma propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Então Deus vem trabalhando há algum tempo nessa transição.
Porque a evolução, o progresso vai ocorrer. E o grande trabalho agora, que tem sido feito pela espiritualidade, está na nova geração. Os espíritos que vêm reencarnando não são necessariamente espíritos elevados, superiores, não quer dizer isso. Mas eles são aqueles que estão dispostos a esses sentimentos. Da Revolução Francesa nós já entendemos a liberdade, levamos a liberdade aos seus extremos. Entendemos a igualdade, levamos a igualdade também aos seus extremos. Mas nos falta agora a fraternidade. Essa fraternidade ainda nos é um pouco desconhecida. E temos que nos aprofundar. E é essa nova geração, com esses impulsos inatos, naturais para o bem, para a harmonia, que vai ser a responsável por instalar definitivamente a nova era. Por isso que a nova era, ela leva um tempo para se estabelecer. Vão 100, 200, 300 anos. Mas esse é o sinal dos tempos. É a grande mudança moral que ocorre na Terra, que vai subir um passo na escala dos mundos. Vai se tornar um planeta de regeneração. Nos oferecer uma morada mais harmoniosa, mais tranquila. Não teremos mais tantas dificuldades. Mas não vai ser fácil. Os Espíritos encerram o texto dizendo o seguinte: certamente o número de retardatários ainda é grande, mas que podem eles contra a onda que se levanta, se não atirar algumas pedras? Essa onda é a geração que surge, ao passo que aqueles somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Até lá, porém, eles defenderão o terreno palmo a palmo. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas desigual, porque é a do passado decrépito a cair em frangalhos contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, pois os tempos marcados por Ele são chegados. Então, a nós espíritas, que temos essa consciência, nos cabe auxiliar nesse grande movimento de coisas. Cultivar essas virtudes, buscar em nós mesmos, nos extirpar das más inclinações, secundarmos esse processo da nova geração que vem, porque o progresso vai acontecer, queiramos nós ou não. Muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece?